Boa noite! Eu quero saber se estão me vendo. Estão conseguindo me ver aí, não? Olha aí, já entrou duas pessoas. E aí, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir bem? O som tá bom? Olha, que maravilha! Pronto, eu vou pôr aqui, vou colocar numa posição. Pronto, eu espero que acima vocês consigam assistir, porque demorou aqui para chegar, mas acho que agora tá bom, né? Tá bom o som? Que maravilha! Olha, com alegria que eu tô aqui falando com vocês. Falar pro pessoal de Canhotinho é sempre uma alegria enorme. Socorro é uma irmã querida, todos que fazem aí. Ana, meu abraço, minha amiga. Como é que você está? Tudo bem? Um abraço aí a Lucijane Brito, que está com a gente. Ana Walter também entrou. Aí, Iva. Olha aí, o pessoal chegando. Vamos aguardar, né? Para entrar mais gente, para poder a gente começar com mais gente na sala. O pessoal está entrando agora. E é isso aí. Meu querido Murilo, como é que você tá, meu irmão? Um abraço aí pra você. Tudo de bom, irmão. Eu tava no trânsito, cheguei em casa, só deu tempo pra ligar aqui o microfone. Pois é, hoje o nosso tema, nossa abordagem da noite de hoje é sobre a reencarnação, uma questão de justiça, né? A reencarnação, ela sempre foi uma crença que é oriunda do Oriente. Muita gente acredita que foi o Espiritismo quem criou essa ideia da reencarnação, mas isso não é verdade. Não foi o Espiritismo quem criou essa ideia da reencarnação. O Espiritismo adotou a ideia da reencarnação como um dos seus postulados básicos. Se formos lá para o Oriente, a gente vai ver a reencarnação presente com os hindus. A religião de Krishna, nos livros sagrados do hinduísmo, Mahabharata, os Upanishads, os próprios Vedas, escrituras antigas, inclusive mais antigas do que a Bíblia. Ali nós víamos a reencarnação sendo enaltecida, que na verdade não era chamada de reencarnação, mas era o ciclo das reencarnações inferiores, ou a transmigração das almas. Era assim que era chamada no Oriente. E com o passar do tempo, isso há 2.500 anos atrás, quer dizer, há mais de 5.000 anos, 2.500 anos antes de Jesus, na verdade. Então essa crença, ela dista de nós cerca de 5.000 anos, já se falava na reencarnação no Oriente, nos povos da Índia. No budismo também. O budismo nada mais é do que uma pedagogização do hinduísmo, e no budismo também vemos a reencarnação também como um dos seus postulados básicos, mas com outro nome. No budismo eles chamam o ciclo a roda do Sansara, ou ciclo das reencarnações inferiores. É assim que é chamada a reencarnação lá no budismo. Eu estive no Japão por 3 vezes, e lá a gente pode ter contato e saber um pouco sobre a roda do Sansara. Eles lá acreditam na metapsicose, de que o indivíduo ele pode voltar e reencarnar no corpo de um animal, de um bicho, e nós, no Espiritismo, não aceitamos, não acreditamos nisso. Então isso foi tirado, né? Então dentro do Espiritismo não se admite, não se aceita a ideia de que o homem possa reencarnar no corpo de um bicho, de um animal. Para nós espíritas, a reencarnação é um processo de evolução. Nós vamos sempre evoluindo.
e nunca diminuindo, voltando, sempre evoluindo. O máximo que pode acontecer é nós nos estacionarmos lá, mas nunca vamos deixar de evoluir. A reencarnação é uma lei da natureza que é o caminho da evolução do homem. Então, nos povos do Oriente, a ideia que sempre existiu. Todos eles acreditam na reencarnação. Estivemos no Centro de Convenções de Toki, no Japão, no ano de 2018, e foi realizado um simpósio sobre reencarnação para os japoneses. Olha, foi uma emoção tão grande, porque nos lugares que eu viajo, eu sempre falo para a maioria são de brasileiros. Mas nesse dia, 90% eram japoneses, mais de 100 pessoas. E eu falava em português, o tradutor, Percy Smith, que se tornou um grande amigo, traduzia para o japonês, e ali eu fui falando, explicando o que era reencarnação para os japoneses. Muito embora eles já conheciam, mas não conheciam a reencarnação adotada, o estilo de reencarnação, o tipo de reencarnação adotada pelo Espiritismo, que não admite a volta aos animais, aos bichos. Então, minha gente, foi muito interessante essa experiência. E ali no Oriente a gente via isso. Se vocês assistirem um filme, quem gosta de cinema, de filmes, pode assistir. Eu acho que no Netflix você vai encontrar um filme chamado Kundun, de Martin Scorsese. É um filme muito longo, é um filme que ganhou muitos prêmios. É a história de Mao Tse Tung, quando ele sai, com a história de Dalai Lama, melhor dizendo, quando Mao Tse Tung sai para perseguir o Dalai Lama. E lá no filme ele conta que uma hora ele para assim, e o Dalai Lama olha para a pessoa que está ao lado dele e diz assim, em cima do camelo tinha umas caixas, ele diz assim: nessa caixa está a minha dentadura da minha vida passada. Eles falam isso no filme, ele fala isso. E o último estágio, para o indivíduo se tornar o lama, que é o último estágio, é a consulta aos oráculos para saber se aquele lama que está para ser nomeado, que está para se tornar o lama, é a reencarnação do lama anterior. Então ele só pode ser o lama se ficar comprovado que ele é a reencarnação do lama anterior. Então a reencarnação ela está sempre presente nas religiões do Oriente. No budismo lá você tem Masaharu Taniguchi, também reencarnacionista, que é o Chico Xavier deles, escreveu, psicografou mais de 200 livros falando da reencarnação. Ali você parece as obras de Chico Xavier, muito parecida, muito parecida. Quando a gente sai dali do Japão, da Índia, daquela região, vindo aqui para o Ocidente. Aliás, chegando ali em Israel mesmo, a gente vê aqueles judeus ortodoxos. Não tem aqueles judeus que eles têm uma espécie de um chapéuzinho, uma costeleta? Pronto, aqueles judeus são os judeus ortodoxos, todos eles são reencarnacionistas. Eles acreditam na reencarnação. Então os judeus, eles também são reencarnacionistas, os judeus ortodoxos. Então essa reencarnação ela está presente também no judaísmo. No Oriente, no Líbano, tinha um escritor que é muito querido aqui no Ocidente, chamado Gibran Khalil Gibran, que também, ele era druso, também reencarnacionista. Então a reencarnação ela foi o pano de fundo, vamos dizer assim, de todos os povos antigos do Oriente. A única doutrina do Ocidente que admite, que aceita a reencarnação como um dos seus postulados básicos, como verdade, é a doutrina espírita. Os nossos irmãos evangélicos e católicos, eles não aceitam. E quando é para falar sobre esse assunto, é para criticar e para realmente ser contra a reencarnação. Mas o fato, minha gente, o fato é que, até hoje, a Igreja Católica, ela nunca publicou nenhum documento, não existe nenhum documento onde a Igreja Católica condena a ideia da reencarnação. A ideia da reencarnação, ela nunca foi condenada pela Igreja Católica. O que a Igreja condenou
foram as ideias de Orígenes, que era um sacerdote católico que tinham ideias parecidas com as ideias da reencarnação. Mas a Igreja Católica nunca condenou a ideia da reencarnação. Então é um engano achar que a Igreja Católica é contra. Não existe nenhum documento da Igreja condenando isso. Essa informação foi revelada por uma autoridade eclesiástica, muito minha amiga, que me contou, que questionou pessoas ligadas diretamente ao Vaticano, e que a Igreja Católica nunca se posicionou oficialmente contra a ideia da reencarnação. E alguns historiadores chegam a afirmar que no início dos séculos, a Igreja Católica, a Igreja de Roma, era reencarnacionista, e que a reencarnação teria sido retirada em um dos seus concílios. É o que se conta, é uma das versões que existem, né? Mas o que acontece é que ninguém nunca imaginou, ninguém nunca pôde supor que um dia a reencarnação ela deixasse de ser apenas uma crença para se tornar objeto de estudo da ciência. E é isso que está acontecendo. Ninguém nunca imaginou que a ciência iria chegar na reencarnação. Sempre se achou que a reencarnação seria apenas uma crença, uma questão de você crer, de você aceitar, não aceitar. Mas ledo engano, minha gente. O que está ocorrendo hoje é que a ciência está chegando na reencarnação. A ciência está chegando. E os primeiros estudos ocorreram nos Estados Unidos, com um psicólogo de formação protestante, chamado Dr. Morris Netterton, que fazia chamadas regressões de memória através de hipnose. Ele regredia as pessoas e começou a regredir até a infância, até a vida intrauterina, até que ele teve um dia e disse: e se eu for regredir mais para trás, o que é que vai dar? Aí ele foi e regrediu, e a pessoa começou a relatar que estava vivendo uma vida no outro corpo. Ele achou aquilo tudo muito estranho, mas continuou o trabalho de pesquisa dele. Então ele foi o precursor, o Dr. Morris Netterton, foi Elizabeth Kübler-Ross, foram os precursores das pesquisas, legitimando, evidenciando a reencarnação dentro da ciência. E ele dizia: a minha preocupação não é saber se a pessoa viveu antes ou não. O que eu quero é curar meu paciente. E essas terapias de vidas passadas, através de hipnose, ela realmente cura. Porque existem dois tipos de terapia de vidas passadas. Tem a terapia onde você lembra de tudo, que é a terapia consciente, e a terapia inconsciente, que você, através de hipnose inconsciente, você não lembra de nada. Se você não gravar, você não vai nem lembrar das coisas que você falou. Então existem esses dois tipos de terapias. Mas quem deu um grande passo nesse trabalho de terapia de vidas passadas foi a doutora Helen Wambach. A doutora Helen Wambach, ela, professora da Universidade de Nova York, ela começou a estudar pessoas que começavam a relatar uma suposta vida passada. E aí o que aconteceu? Ela juntou um grupo multidisciplinar na universidade, psicólogos, parapsicólogos, historiadores, arqueólogos, e ela regrediu cerca de 1.018 pacientes de diferentes sexos, diferentes religiões, e ali era tudo monitorado, gravado. Ela regredia a pessoa até o momento da vida intrauterina. A criança dentro da barriga da mãe narrava que a mãe queria abortar, que o pai queria abortar, que a mãe não queria, que o pai não queria que ela nascesse. Depois ela entrevistava a mãe, entrevistava o pai, eles confirmavam aquela briga dentro da própria barriga da mãe. Até que ela ia mais para trás e a pessoa se via na Escócia no século XIX. Aí ela anotava, ela perguntava: o que é que você está vendo aí? Disse: eu estou numa feira. Qual é o tipo de comida que tem aí na feira? A pessoa dizia o tipo de comida, ela anotava, perguntava: qual o tipo de sapato que você está usando? Aí ela anotava, levava a pessoa até o momento da morte, perguntava: você morreu de quê? Ela dizia a causa da morte
Eu morri numa peste no ano de 1815 no sul da Escócia. Ela juntava todo aquele material, entregava para o departamento de antropologia e de história da universidade. E após 2 anos de pesquisas ininterruptas, chegaram a 2 conclusões. Com os 1.018 casos que foram pesquisados, cerca de 92% das pessoas que ela regrediu em suposta vida passada tinham sido escravos camponeses miseráveis e subservientes. O que batia com a história real, porque quem faz regressão, acha que foi rei ou príncipe. Já notou? Não, eu fui príncipe, eu fui rei. E se for no movimento espírita, aí acha que morou na França. Só que no caso dela, batia com a história real, né? Batia com a verdade de que realmente ela, a pessoa, foi pobre. Onde estariam os escravos, os africanos, os maias, os astecas, os povos indígenas, né? Então batia com a realidade. E o segundo dado contundente é que 82% dos relatos ela conseguiu evidenciar. Ela dizia o tipo de morte que ela teve. Eu morri de uma peste no ano de 1815 no sul da Escócia. Eles foram pesquisar, existiu aquela peste. O tipo de fruta que ela encontrou na feira era o tipo de fruta que era vendida. O tipo de calçado era o tipo de calçado usado. Teve um caso que ela mandou a pessoa pôr a mão no bolso. Põe a mão no bolso. O que é que você tem no bolso? Tem uma moeda. O que é que tem escrito na moeda? Ela anotou 82%. E esse trabalho está publicado no livro. Quem quiser pode adquirir esse livro chamado Recordando Vidas Passadas, editora Pensamento. Recordando Vidas Passadas, editora Pensamento. Doutora Helen Wamba. Trabalho notável dessa mulher, descortinando as terapias. Eu particularmente tive uma experiência no nosso grupo de pesquisa, há mais ou menos 8 anos atrás, porque as terapias através de hipnose, elas realmente têm um resultado muito positivo. E pessoas que se submetem às terapias convencionais, às terapias cognitivas comportamentais, as terapias convencionais e não se curam, aí a gente indica a chamada psicologia transpessoal, a quarta força da psicologia. A gente não indica que a pessoa vai fazer regressão por curiosidade, porque eu quero saber o que eu fui, vou fazer regressão. Não, está errado. A natureza, ela é muito sábia. A natureza faz a gente esquecer do passado por alguma razão que nós não sabemos. Então não é bom mexer naquilo que a natureza fez para ser esquecido. Mas a partir do momento em que você tem um problema, um trauma, um medo, uma fobia, e que você não se cura, aí tudo bem. No caso, uma amiga nossa tinha um problema. Ela tinha um ciúme doentio. Ela conta que ela dizia: Guilherme, é uma coisa louca que eu tenho dentro de mim. Eu já fui noiva por 3 vezes. Quando chegava próximo do meu casamento, toda vez dava uma crise de ciúme doentia em mim, que nenhum dos noivos aguentou. Todos pegaram a pista. O último, inclusive, estava com tudo pronto. Até apartamento ele tinha comprado, passagem, lua de mel, tudo. E dava uma crise louca em mim, ó. Ele pegou a pista, foi embora, me deixou até o vestido de noivo que eu tinha comprado. Que é uma coisa maior do que eu, uma coisa possessiva, eu não sei dizer o que é, Guilherme. E ela dizia: eu sou muito feia. Ela já entrava em depressão: eu sou muito feia. Eu sou muito feia. Ela já tinha passado dos 30, né? Que a mulher tem aquela coisa de querer caçar, né? Ela já tinha passado dos 30, então eu sou muito feia. Aí eu olhava pra ela assim, não via assim nada assim, vamos dizer assim. Ela não era uma pessoa assim, bem afeiçoada, né? Mas eu tinha que dizer alguma coisa. Eu olhava pra ela e dizia assim: não, menina, não é feia não. Tem que dizer, né? Não podia, tem que consolar. Aí eu olhava, não via nada assim. Aí eu olhei para ela, vi que ela tinha os olhos muito bonitos, os olhos grandes assim, bem. Aí eu disse: olha, seus olhos são lindos. Quando você chegar no espelho, olhe seus olhos, mentalize seus olhos, comece a pensar nos seus olhos. Que de tanto você ver que seus olhos são bonitos, você vai se achar bonita. Foi a única coisa que me veio à mente. Aí, pois bem, começamos a fazer o curso de terapia e convidamos ela. Ela topou, ela aceitou participar. E regredimos dela até a vida intrauterina.
Ela dentro da barriga da mãe, ela narrava que o pai queria abortar ela também, igual naquele primeiro caso. A mãe veio, a gente entrevistou a mãe contou com riqueza de detalhes, que bateu tudo. No outro dia, regredimos ela até uma suposta vida passada. E o detalhe, viu? Na vida atual, ela tem um processo asmático, que ela iniciou por volta de 12 para 14 anos de idade. Geralmente a asma você adquire, ou nasce com ela, adquire durante a infância. A asma dela veio surgir na adolescência. E ela não curava também, nem a asma, nem o ciúme. Aí a gente regrediu ela até a suposta vida passada. Ela se via numa aldeia de ciganos, na região da Catalunha, na Espanha ali. Era o dia do casamento dela. Porque quando você faz a regressão, você não vê sua vida passada como um filme. Você vê janelas pontuais ali de momentos que marcaram a sua vida. Você vê janelas. E aí era o dia do casamento dela, e ela narrava que era o dia do casamento dela. Ela conta que na aldeia de ciganos que ela morava, tinha que fazer um pacto de sangue com o noivo. Ela cortou a cabeça do dedo, o noivo cortou também, juntaram sangue com sangue. E ela dizia que tinha que sair da aldeia com o noivo e só poderia voltar quando tivesse grávida. Era o costume da aldeia de ciganos. Então ela conta que ele saiu. Ela desenhou, ela pediu um papel, um lápis, desenhou até a posição das madeiras para que fosse construída as tendas, para que ela fosse morar com o marido. Veja que coisa. Ela descrevia a paisagem, o cheiro, muitos detalhes. E ela dizia que o marido saía todo dia para caçar e retornava perto de meio-dia, pegava o cavalo e voltava de meio-dia. E que em determinado dia, o marido deu meio-dia, o marido não veio, ela ficou preocupada, deu 1 hora, 2, 3 horas da tarde e nada do marido. Ela ficou tão preocupada que ela pegou o cavalo dela e foi para a floresta procurar o marido. Só que quando ela chega na floresta, ela chega lá próximo a um lago, ela encontra o marido dela mantendo relações com a mãe dela. Veja que situação. Ela ficou tão chocada, foi um impacto para ela tão forte, que ela desceu do cavalo, ela saiu correndo, foi para a ponta do penhasco, se atirou no pântano e morreu asfixiada aos 18 anos de idade. Aí, minha gente, a gente começa a entender tudo. Por que ela tem aquele ciúme doentio que até as terapias convencionais não curaram? Por que quando chegava próximo do casamento dela, na vida atual, ela começava a surgir com esse ciúme doentio? Por quê? Porque o inconsciente dela, não o cérebro, não a parte biológica, mas a parte espiritual, a parte transcendente, quando chegava próximo ao casamento, disparava aquele gatilho e o inconsciente lembrava daquela experiência vivida com ela e trazia o ciúme como uma lembrança guardada no inconsciente. E a asma foi um processo kármico pelo suicídio que ela cometeu. Detalhe, após a terapia que ela externou, que ela pôs tudo isso para fora, ela se libertou do ciúme doentio e ficou curada da asma. Nós temos tudo documentado. E o interessante é que alguns meses depois, eu estava no shopping andando, quando eu vi ela no shopping. Ela olhou para mim, me viu, abriu um sorriso e veio falar comigo. Quando eu vi ela de mãos dadas com um rapaz. E o rapaz assim, boa pinta, assim feito eu, boa pinta. Veio de mãos dadas. Eu olhei para ela e disse, menina, conseguiste? Ela, pois é, Guilherme, você falou que meus olhos eram bonitos. Aí eu fiquei olhando naquele dia no espelho, aí realmente eu vi, né, que meus olhos eram bonitos. Aí eu comecei a andar nos lugares assim, ó. Ele era noivo, ele largou a noiva para ficar comigo. Quer dizer, então veja que coisa, né? E ela casou, ficou boa do ciúme. Então você veja, agora não vão sair vocês mulheres, né? Que eu tô vendo um bocado aqui, colocando aqui, kkkkkk, tudo aqui. Não vão, depois dessa live, procurar terapeuta para fazer regressão, para poder arrumar marido. Não, pelo amor de Deus, não vão fazer isso. Eu estou contando um fato real, que mostra
evidências científicas da reencarnação. Não se deve mexer no que a natureza... Viu, Emanuele Tenório? Cuidado. A natureza ela é muito sábia. Não se deve mexer naquilo que foi feito para ser esquecido. Tá certo? Então, é isso que nós temos que fazer. Estudar, entender mais. Mas quem trouxe também um grande trabalho... Sim, mas voltando à questão da doutora Helen Wamba, já esquecendo. A doutora Helen Wamba fez esse trabalho e publicou esse livro. Só que a corrente reducionista da parapsicologia, porque existem 3 escolas de parapsicologia, a escola americana, a escola europeia e a escola russa. A europeia é mais predominantemente ali pela Holanda. A escola americana e a escola russa, elas aceitam a hipótese do espírito. A escola holandesa não, ela acha que tudo é a mente, que não existe espírito. Morreu, acabou. Então esse pessoal disse, não, essas pessoas estão falando essas coisas porque isso é memória genética. Memória genética. Quer dizer, a hipótese que os ateus alegaram para aqueles relatos todos ali. Mas não poderia ser memória genética. Aí a doutora Helen Wamba pega um avião e vai para a África. E vai pesquisar aquele africano, que o pai dele era africano, que o avô dele era africano, que o bisavô dele era africano e que nunca saiu da África. Regride ele através de hipnose inconsciente e o africano começa a falar francês, arcaico, exatamente como o francês falava. Como isso poderia ser memória genética se ninguém da família, nenhum conhecido falava francês? De onde ele adquiriu aquele francês? Aí, como as pessoas só acreditam naquilo que querem, né? Eles dizem o seguinte, não, isso então, já que não foi isso, foi um avião de turistas que passou pelo céu, um avião que passou, ele estava embaixo e captou a frequência e começou a falar francês. Quer dizer, as pessoas preferem acreditar numa hipótese muito mais fantasmagórica, né? Do que acreditar numa coisa mais simples. Agora vamos falar um pouco do que seria memória genética para vocês entenderem. Na fauna brasileira, nós temos um pássaro chamado João de Barro. O João de Barro ele tem um detalhe sobre ele. Ele, quando chega próximo, antes dos ventos mais fortes do outono e do inverno, ele sobe na árvore mais alta, vê para que lado viram os ventos no inverno e vai construir o seu ninho com a porta fechada para o lado dos ventos, para que possa preservar os ovinhos. Então ele constrói, ele sempre sabe, ele constrói o ninho antes dos ventos e constrói sempre com a porta para o lado oposto aos ventos, para fechar, para poder o vento não matar a sua ninha. O João de Barro consegue fazer isso. Aí o que foi que os cientistas fizeram? Eles pegaram o João de Barro logo quando ele nasceu, logo quando saiu dos ovinhos, e colocaram o João de Barro para ser criado com os canários. Ele cresceu como os canários, viveu como os canários, mas na hora de fazer o ninho, ele fez o ninho como o João de Barro. Isso se chama memória genética da espécie. Só que o ser humano ele não funciona por memória genética. O ser humano ele funciona por adaptação. Então o caso da doutora Helen Wamba não poderia ser memória genética. Porque se eu pegar o filho do homem mais inteligente da Terra, e assim que ele nascer, logo quando ele tiver criancinha, colocar ele para ser criado no meio dos índios na floresta, ele vai crescer como os índios, viver como os índios, vai se alimentar como os índios, e dificilmente você vai conseguir tirar ele de lá, do local dele. Porque o ser humano funciona diferente dos bichos, dos animais. Então essa é a diferença. Mas quem deu outro grande trabalho dentro da ciência, legitimando a ideia da reencarnação, foi um neuropsiquiatra, um cientista, um parapsicólogo, Dr. Hemendra Nath Banerjee, que foi professor da Universidade de Rajasthan, Jaipur, na Índia. E ele começou a fazer um trabalho sobre lembranças espontâneas de crianças. Ele começou a pesquisar crianças que lembravam de suas vidas passadas, lembravam do momento da morte, lembravam
de como aconteceu, de relatos das suas vidas. Ele pesquisou vários casos, e um dos casos que foi pesquisado, que está num dos seus livros, é o caso do garoto Monege. Esse garoto tinha 5 anos, ele foi fazer uma trela, e a mãe chegou e bateu nele com muita força. Porque essa geração de hoje parece que não é de apanhar muito, né? Eu sou da geração que apanhou até de fivela. Apanhei de fivela, apanhei de tudo, né? Essa geração de hoje é tudo, não tem mais, ninguém mais bate. E aí o que acontece? Quando a mãe bateu nele, ele virou para a mãe e disse: se a senhora bater em mim de novo, eu vou embora, eu saio dessa casa, porque a senhora não é minha mãe. Eu tenho outra casa, eu tenho uma mulher, eu tenho uma filha, e tenho um poço e tenho 2 vacas. Aí a mãe olhou para ele e foi assustada, sem entender. Já achou que bateu com muita força. Aí quando o pai chegou, ela disse: olha, seu filho andou fazendo umas trelas aqui, eu bati nele, acho que bati com muita força. Porque ele está dizendo que não mora aqui, que tem uma esposa, que tem 2 vacas, que tem um poço, que tem outra mulher. E aí o pai veio falar com ele: ô meu filho, o que foi que aconteceu que sua mãe está dizendo que você está falando coisas aqui? Ele disse: pois é, e o senhor não venha bater em mim não, que se o senhor vier bater em mim, eu saio dessa casa, porque essa não é minha casa, eu tenho outra casa, eu tenho uma mulher, eu tenho uma filha, eu tenho um poço e tenho 2 vacas. E aquilo ali, assim que esse discurso, essa conversa começou a vazar aí pela vizinhança, até que chegou lá no ouvido do doutor Benergi. E o doutor Benergi, com sua equipe multidisciplinar, resolve ir à cidade de Jaipur, vai, e ali leva, e entra na casa, né, e vai conversar com a criança, e a criança começa a dizer que tem outra casa, e tal, que sabe onde é, e aí eles resolvem pegar a criança, colocaram no carro e foram. Quando chega na cidade próxima, quando entra na cidade, que ele olha, a criança de 5 anos olha para a pracinha da cidade, tem lá um senhor sentado no banco. Ele diz: para o carro, que aquele indivíduo que está ali, eu morri, ele não pagou o que devia. Ele vai lá, leva um garoto até ele, ele diz: eu sou a reencarnação, eu sou a reencarnação de Bagensim. Você me devia dinheiro e não pagou. Ele diz: mas se você morreu, se você tinha dado dinheiro à minha esposa, a minha viúva. Ele mostra o banco que ele tinha conta. E quando ele entra na casa, ele disse... Era uma casa que tinha um térreo, primeiro andar, um mezaninozinho. Aí quando ele entra com toda a equipe, aí abre a porta em cima e sai uma mulher. E ela olha para baixo e diz: quer dizer, garoto, que você está dizendo que você é a alma do meu ex-marido, Bagensim? Ele disse: não. Você não é minha ex-esposa, você é minha cunhada. A minha ex-esposa está atrás de você, é a sua irmã. E aí ela desce, está tudo documentado no livro. Ela desce, aí ela olha para ele e diz: mas eu quero que você me dê uma prova que você é a alma de Bagensim, que você é a alma do meu ex-marido. Ele vira para ela e diz: você quer uma prova pública ou particular? Ele diz: me dê logo uma prova pública. Aí ele levanta a blusa dela e diz: essa cicatriz que você tem no braço, isso aí foi uma briga que nós tivemos. Você jogou mingau quente em cima de mim, eu peguei a colher de pau e bati com muita força em você, que cortou, e ficou essa cicatriz. Ela disse: mas isso aí todo mundo soube, inclusive meus irmãos se juntaram para pegar você passou uns 4 dias longe de casa. Me deu agora uma prova particular. Aí ele conta no livro que ele pegou ela pelo braço, entraram num quarto, trancaram, ficaram lá uns 20 minutos, e aí a porta abriu, a mulher sai toda descabelada, diz: eu não tenho dúvida, a alma desse desgraçado é a reencarnação do meu ex-marido mesmo. Isso poderia ser uma piada, mas a história real que foi contada, está escrita no livro do Dr. Hemendra Nath Banerjee, neuropsiquiatra, professor da Universidade de Rajasthan de Jaipur, na Índia. Esse trabalho impressionou tanto o professor Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, que ele foi para a Índia contra
a universidade que não queria que ele fosse, ele bancou dos recursos pessoais, comprou todo o know-how do trabalho do Dr. Banerjee e levou para a Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Eu tive a alta alegria de conhecer esse trabalho de perto lá na Universidade da Virgínia. Quando eu fui, o Dr. Ian Stevenson já tinha desencarnado, já tinha morrido, mas o Dr. Jim Tucker é quem está à frente desse trabalho. Eu não conhecia o Jim Tucker também, ele estava de férias, mas eu pude entrar na sala e ver o trabalho. Eles trouxeram tudo, inclusive lá tem uma gaveta só de casos de reencarnação e de reencarnação comprovados aqui no Brasil, uma pasta que foi enviada por Dr. Hernando Guimarães Andrade para o Dr. Ian Stevenson. Um meu querido abraço aí a tia Ildênia, tio Tami, que estão aí assistindo. Um forte abraço para eles. Então, minha gente, aí o Dr. Ian Stevenson, ele fez o seguinte, que o Dr. Remedios Banerjee, ele conseguiu juntar cerca de 1.008 casos, 1.800 casos de lembranças espontâneas de crianças. E o Dr. Ian Stevenson ampliou esse trabalho para quase 3.000 casos de lembranças espontâneas de criança. E qual foi a conclusão que ele chegou? Que essas crianças que lembravam da vida passada, elas têm uma intermitência reencarnatória muito curta, num período até 5 anos. Morreu, ficou no além 1, 2 anos, 3 e voltou. Então ela traz aquela lembrança durante a infância. Geralmente, quando elas lembram, chega até os 5, 6 anos, depois esquece. Eu tenho um caso aqui, na minha casa mesmo, com o meu enteado Davi, eu filmei, eu tenho tudo aqui documentado. Infelizmente minha ex-esposa não deixou mostrar, mas para as pessoas mais próximas eu já mostrei. O Davi, ele lembrando, ele com 3 anos, contando como ele morreu, todos os detalhes. Então o que acontece? Ele regrediu várias crianças, regrediu não era regressão, ele conversou com várias crianças e elas lembravam, eram lembranças espontâneas, não era regressão, né? Não era regressão. E o curioso é que 30% dessas crianças que ele regrediu, que lembravam de suas vidas passadas e da morte, elas traziam no corpo físico a marca, a causa da morte da vida passada. Teve um caso de um cidadão que veio com uma cicatriz, uma queloide, de ponta de um lado ao outro. Levantava o cabelo dele assim, a gente via a cicatriz. E não tinha razão dele ter aquela cicatriz. Aí eles regrediram ele, e aí ele conta que estava no fronte, no mirante, na Segunda Guerra, atirando, quando levou um tiro, e ele não morreu pelo tiro, mas ele caiu do mirante e bateu com a cabeça, essa parte de trás da cabeça, numa pedra e abriu o cérebro de um lado a lado. E ele nasceu com aquela cicatriz. Houve um caso do cidadão que também, ele se suicidou, ele deu um tiro no peito, ele nasceu com... Tem um sinal enorme aqui no peito, inclusive atrás, o local onde a bala saiu. Então são muitos casos, 30% dos casos que trazem essa marcas de nascença. Inclusive quem está fazendo esse trabalho é o Dr. Alexander Moreira Almeida, da Universidade Federal do Juiz de Fora, onde nós já tivemos lá, inclusive apresentando nossas pesquisas sobre as fraudes da psicografia, né? Aquelas fraudes que a gente desmascarou, que todo o Brasil sabe. E lá o Alexander hoje está fazendo esse trabalho, bem interessante, e breve será apresentado. Vocês vão conhecer esse trabalho, um trabalho acadêmico, um trabalho sério, um trabalho de pesquisa, mostrando essas evidências de reencarnação, de lembranças das crianças. Mas a reencarnação, minha gente, para nós espíritas, ela traz muitas explicações. A reencarnação para a gente é uma dádiva divina. A reencarnação não é uma lei de punição. No movimento espírita, muita gente acredita que a gente está aqui para pagar débito, está pagando algo de vida passada. Isso aqui não é caixa bancária para estar pagando. Ninguém paga nada. Isso aqui não é Secretaria da Fazenda, tio, também, para a gente ficar pagando. Ninguém paga nada. A reencarnação é uma lei de aperfeiçoamento. A gente está aqui para ganhar. A reencarnação é uma escola. Isso aqui funciona como escola. É feito a criança que não passa de ano. Aí ela volta, ela vai aprender, vai fazer de novo e só passa de ano quando aprender.
Então, a reencarnação, ela funciona como escola. É um processo de aprendizado do ser humano. E nós espíritas que acreditamos na reencarnação, porque eu não acredito na reencarnação, eu sei da reencarnação. Uma coisa é você crer, outra coisa é você conhecer. O que acontece? Quando a gente tem essa convicção de que somos eternos, de que a reencarnação é uma lei da natureza, como essas outras leis que estão aí, nós espíritas temos que ter um outro olhar para as coisas. Por exemplo, você vê, vou citar algumas situações, né? Porque muita gente se lamenta, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu sou infeliz, e fica lamentando coisas. Espírita não tem que lamentar nada, o espírito tem que estar sempre sorrindo. Aí a pessoa tem um câncer. O câncer, o que é o câncer, minha gente? O câncer nada mais é do que a cura do espírito. Porque a lei de Deus, ela fala 3 vozes. A primeira voz é a voz do amor. Aí você não atende porque não entende. Aí vem Deus na segunda pessoa, que é a voz da razão. Aí você não atende porque não entende. Aí vem Deus na terceira pessoa, que é a voz da dor. Aí você atende porque entende. Uns precisam de pão, outros de pau. Porque a finalidade é a evolução. Eu tenho um amigo meu que começou a fumar. Aí o pai dele disse, Júnior, não fume que isso faz mal. Não, meu pai, eu só fumo quando eu estou bebendo uma cervejinha. Não foi pelo amor. Quis o destino que ele se tornasse médico. Ele se tornou médico. E quando ele cursou o curso de medicina, uma das cadeiras era de necrópsia. Ele abria o pulmão e via o pulmão de quem fumava, que é preto, sai feito uma borra de café. E o pulmão de quem não fuma é um pulmão rosadinho. Ele viu aquilo ali e mesmo assim não parou, continuou fumando. Então não foi pela razão. Aí quis o destino, entre aspas, que ele, depois de muitos anos, viesse a ter um câncer. Ele faleceu, ele tem 4 anos, teve um câncer no pulmão, de tanto que fumou e veio a falecer. Então, nós podemos evoluir pelo amor, nós podemos evoluir pela razão, mas você vai evoluir pela dor, meu amigo. Então, quando a gente acredita na reencarnação, a gente tem que ter uma leitura sobre todos os acontecimentos ruins que tem na vida da gente. Porque, qual é a comparação que nós podemos fazer dessa situação? É que esse câncer veio para curar. A proposta do pensamento espírita não é curar os corpos físicos, e sim curar o espírito que está doente. Essa é a proposta do pensamento espírita. Quando a gente dá um murro, se eu pegar aqui agora, eu dar um murro no meu braço com bem força, no outro dia não vai ficar vermelho e depois vai ficar preto ou roxo? O que é isso? São as células mortas que o corpo está expelindo e colocando para fora. Então o câncer nada mais é isso. É a coisa ruim que a gente bota para dentro. Porque dentro de nós pulsa a perfeição. Pulsa a perfeição. Toda vez que a gente põe coisa dentro pra gente, coisa ruim dentro para dentro, aí a perfeição, que é a nossa semelhança divina com Deus, está dentro da gente, ela expulsa. A gente tem um aborrecimento, a gente tem ódio, dá o quê? Da gastrite, da úlcera. Isso é o quê? Isso é coisa ruim que a gente está trazendo para dentro da gente. E o câncer também. Gente que não sabe perdoar, gente que tem ódio dentro do seu coração. Isso se transforma, minha gente, em doenças. Se transforma em doenças. E nós, espíritas, temos que ter esse conhecimento, temos que ter uma leitura diferente desses fatos. Eu vou contar um caso. Não é para ficar rindo não, porque o caso é sério. Eu, quando era assim, mais jovem, eu era apaixonado por uma menina, lá da rua. E aí ela me convidou para a festa de 15 anos dela. Eu me arrumei todo. Só que eu descobri que um concorrente ia estar lá, que era um paquerinha dela, que ia estar lá. E aí, eu me arrumei todo, fiquei bem cheiroso para poder ir. E aí, quando eu cheguei lá, que eu entrei, na hora que eu passei, tinha uma porta de vidro. Quando eu vi, o rapaz, o concorrente, passou e fechou a porta. E a porta bateu na minha cabeça. Olha, eu fiquei com tanto ódio. Eu queria esculhambar com ele, chamar um monte de palavrão, um monte de nome. Porque a gente já acha que foi de propósito, né? Aí depois quando eu me tornei espírita, mais na frente, eu fiquei pensando naquele episódio, sabe? Que eu fiquei com muita raiva.
Eu pensei, mas vem cá, eu reagi com muita raiva contra ele. Muita raiva mesmo. Parti pra cima e tudo. Aí eu fiquei pensando, hoje, né? Eu digo, se fosse hoje, e eu fosse convidado para aquela mesma festa, e eu tivesse ali, e ao invés do concorrente ter fechado a porta na minha cara, fosse a minha pretendente, linda, maravilhosa, viesse com um salto que ela estava usando, enorme, aquele salto alto, e pisasse em cima da minha unha encravada. Será que eu ia reagir da mesma coisa? Eu ia gritar, eu ia reagir da mesma forma? Eu ia fazer, ela ia dizer, me desculpe, doeu. Eu ia dizer, não doeu não. Eu ia até abrir um sorriso. Então é a forma como a gente encara o problema. Quando a gente tem o conhecimento da reencarnação, a gente começa a levar a vida mais leve. Levar a vida mais leve. Tem uma história que Divaldo Pereira Franco conta, que diz o seguinte: tinham 3 homens quebrando pedra. Aí o rapaz chegou, foi entrevistar os 3 homens, chegou pro primeiro e disse, o que é que você está fazendo? Ele disse, eu estou aqui quebrando pedra, lá no sol quente. Aí foi pro segundo, e você, o que é que você está fazendo? Ele olhou pro rapaz e disse, você não está vendo, rapaz, que eu estou aqui quebrando pedra? Aí andou, aí chegou lá no terceiro e disse, e você, o que é que você está fazendo? Ele vira pro rapaz, abre um sorriso. Eu estou aqui construindo uma catedral. Então, minha gente, é a leitura do problema. Você pode ter o problema, você pode encarar de várias formas, de várias situações. O seu nível evolutivo é que vai dar a você a leitura correta da situação. Por isso que nós espíritas não podemos, minha gente, ter uma leitura equivocada dos fatos. Nós somos seres eternos. Somos luz, somos lucigênitos. Temos uma origem divina e a Deus retornaremos. Reencarnação é uma lei da natureza que está aí sendo tocada pela ciência. E eu gostaria de continuar mais falando, né? Até porque faltam 10 minutos, mas só que tem um detalhe. Meu celular é um iPhone, ainda é daqueles antigos, que a bateria não dura muito tempo. E a bateria já está aqui piscando. Eu sou sem carregador. Mas é sempre bom poder voltar e falar aí com socorro. Olhe, e realizar trabalho aí em Canhotinho é maravilhoso. É a primeira vez que eu fomos recebidos com um jantar. Olha, foi macarronada. Eu estava de regime, eu saí da minha dieta, que eu não sou gordo não, porque na época eu estava namorando com uma menina bem mais nova, e eu tenho que ficar em forma, né? Então eu tinha que me cuidar. E aí Socorro estragou com o meu regime. Porque foi macarronada, olha, foi tanta comida boa. Teve um pudim que eu comi que eu nunca esqueci. Então eu espero poder voltar a Canhotinho. Assim, olha, a primeira semana que abrirem os trabalhos em Canhotinho, pode marcar que eu irei, com o maior prazer. A gente vai fazer um seminário aí sobre mediunidade e sobre reencarnação. Agora eu só vou se tiver pudim. Tem que ter pudim, senão eu não vou. Ok? Quero agradecer a vocês. Olha, vocês que não me seguem ainda no meu YouTube, assinem lá, Guilherme Velho Oficial. Quem não está no meu Instagram também, velho.guilherme, assinem lá também. Sigam a gente no Instagram, sigam a gente nas redes sociais, divulguem esse trabalho. E vamos agradecer a espiritualidade, agradecer aos irmãos. Murilo querido, leve todo o povo de Angelim para lá, para assistir nossa palestra, tá certo? E vou levar tio Tami também, tio Dênis, estaremos todos presentes aí. Quero agradecer minha amiga Socorro, Ana, todos que estão presentes, pelo carinho, pela atenção. Obrigado, Fábio Moraes, obrigado por tudo. Obrigado, Lu Socha, muito obrigado. Renan, valeu aí. Paulinho, muito obrigado pelo carinho de vocês. Que os bons espíritos possam estar presentes hoje e sempre. Muita luz e muita paz.